Estudo bíblico, o resumo do ensino de Jesus, João 12, do 44 ao 50. A introdução. No último estudo, vimos que o amor é a raiz da incredulidade. O amor é classificado na vida da pessoa. Então, o amor a Deus não pode ficar em outra classificação que não seja a primeira, pois Deus não aceita outro lugar que não seja o primeiro, e, consequentemente, ele não estará em nenhum outro lugar senão o primeiro. Logo após essa passagem, João registra um clamor de Jesus, resumindo o seu ensino e sua relação com o Pai. Esse resumo é o foco do nosso estudo de hoje. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não o julgarei. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Este me deu mandamento sobre o que hei de dizer. E seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como meu Pai me tem dito. O primeiro versículo. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Como primeiro detalhe, vemos que o resumo do ensino que Jesus faz começa com ele clamando. A palavra clamar no grego é kraso, que também quer dizer gritar, berrar, falar em alta voz. Como o vídeo que vimos bem frisou, vemos o esforço de Jesus em anunciar suas últimas palavras públicas, pois, segundo João, após esse clamor, Jesus apenas se dirigiu aos seus discípulos para ensino e, logo em seguida, estaria crucificado. Continuando o primeiro versículo, e Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim. Como segundo detalhe, Jesus clama: Quem crê em mim. Jesus começa o seu resumo falando que tudo começa com uma fé nele. Essa fé deve ser em uma pessoa, não é uma crença em uma religião, não é uma fé nos astros, sol, lua, estrelas. Também não é crer em imagens de esculturas feitas por mãos humanas, muito menos ter fé em objetos de sorte. Mas por que não? Antes de responder a pergunta, vamos primeiro dar uma olhada nas grandes religiões. A primeira é o cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, crê em um só Deus. A segunda é o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta, ou seja, crê em um só Deus, no caso, Jeová. A terceira é o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, crê em um só Deus, que eles chamam de Alá. A quarta é o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, crê em vários deuses. Resumindo, vemos que as religiões creem em Deus. Então por que não posso crer na religião se ela crê em um Deus, ou nos leva a crer em Deus, ou mesmo liga o homem a Deus? Porque as religiões invertem o que Jesus começa dizendo primeiramente no resumo do seu ensino: Quem crê em mim. As religiões ensinam fé nas doutrinas, ritos ou cerimoniais que eles praticam e dizem que são essas práticas que levam ou religam a Deus. O problema disso é que Jesus não é citado, ou mesmo é apenas um acessório, um coadjuvante. Observe que Jesus não disse: Quem crê em Deus crê em mim. Essa ordem de crer que Jesus clamou não pode ser invertida. Explicando melhor, vamos pegar o exemplo dos testemunhos de Jeová. Eles dizem que creem somente em Deus, como as religiões. Dizem que Jesus não é Deus, é apenas um acessório. Ou seja, só quem é testemunho de Jeová, só quem faz parte da Igreja dos Testemunhos de Jeová é que verdadeiramente adoram a Deus. Em outras palavras, os testemunhos de Jeová vão diretamente ao Pai, sem passar por Jesus. Muitas pessoas, quando são confrontadas sobre sua fé, também dizem: Eu creio em Deus, ou o importante é ter uma religião.
Dessa forma, pensam estarem indo diretamente a Deus. O restante do versículo nos ajudará a clarear tudo. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O terceiro detalhe, Jesus clama que ele é o caminho para se crer no Pai que o enviou. Não é possível crer no Pai somente ou diretamente sem passar por Jesus. É por meio de Jesus que podemos ter fé em Deus. Essa fé última revelada na pessoa de Jesus Cristo confundiu o discípulo Tomé, quando Jesus disse que voltaria para o Pai e que na casa do Pai havia muitas moradas. Vamos ver o João 14, do 5 ao 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que o texto não diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem ensina a ir ao Pai sem Jesus são as religiões. Jesus diz que é por ele, por sua vida, por seu corpo, por seu sacrifício, por sua morte e ressurreição pelos pecados do mundo inteiro, é que se é possível ir ao Pai. Tudo o que Jesus fez foi para que eu creia nele. Assim, Jesus se tornou o autor da fé. O escritor aos Hebreus detalha, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Jesus é o exemplo. O que Jesus fez foi para que eu creia nele. Jesus cria a fé nele pelo seu exemplo vivido e a aperfeiçoa, sendo perfeito exemplo de fé. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta que é por meio dele que temos fé em Deus. Vamos ao texto. 1 Pedro 1, 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Finalizando o primeiro versículo, onde Jesus resume seu ensino dizendo primeiramente: quem crê em mim, temos que o acesso ao Deus vivo só pode ser feito por um vivo caminho. Em Hebreus diz, Hebreus 10, 19 ao 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, homem, deu a sua carne, ou seja, o seu corpo, como oferta pelo pecado, e derramou todo o seu sangue como aliança eterna entre Deus e os homens. Quer se achegar a Deus? Então, agora você já sabe que o caminho ao Deus vivo é uma única pessoa viva, que ressuscitou e está assentada à direita do Deus Pai, ou seja, seu Filho Jesus Cristo. Um homem perfeito criou por seu exemplo a fé nele, em amor sacrificial pelos pecadores. Ao crer assim, eu entendo o que ele quis dizer. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O Pai enviou seu Filho para que por meio dele pudéssemos crer nele, no Pai. Isso só é possível porque o Pai e o Filho são um. Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho são literalmente uma coisa, isto é, em vontade e essência. O Pai e o Filho são distintos em pessoa, ofício. Como o Filho revela perfeitamente o Pai, então a fé no Filho é a fé no Pai. Somente quem crê em Jesus é que crê em Deus. A expressão eu tenho fé em Deus está completamente equivocada, pois sem o Filho e a fé nele que ele criou, então essa fé é inútil. Neste ponto, já podemos passar para o segundo versículo do resumo do ensino de Jesus. O segundo versículo.
e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Como quarto detalhe, Jesus diz que quem o vê, vê a Deus. Os judeus viam a sua face, ouviam as suas palavras, viam seus sinais miraculosos, mas não viam a Deus, não ouviam que era a voz de Deus e não percebiam que era Deus quem executava os milagres através de Jesus. Jesus revela exatamente quem o Pai era, ou seja, ele é a exata imagem do Pai. O escritor aos Hebreus, no Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Jesus revela a verdadeira natureza de Deus. Paulo explica aos coríntios o porquê os judeus não o viam. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os incrédulos em Jesus não conseguem ver, ouvir ou entender as palavras de Jesus. É necessário a luz do evangelho da glória de Cristo em seus olhos, ouvidos e mentes, para lhes resplandecer essa imagem perfeita do Pai em Cristo. E isso só vem para quem crê no enviado do Pai. Os incrédulos que não creem em Jesus veem Deus em tudo. Veem Deus nas religiões, veem Deus nos cristais, veem Deus no espiritismo, veem Deus em imagens de escultura, veem Deus na astrologia e veem Deus até na mitologia. E pensam até que são espertos. Observe o que está escrito nessa imagem. Como Jacó viu Deus se a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus? A dúvida do jovem Sheldon é a de muita gente. Porém, os incrédulos continuam sem conhecer as Escrituras. Observe também o que diz nessa outra imagem. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Só Deus poderia revelar Deus. O terceiro versículo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como quinto detalhe, Jesus faz uma metáfora entre luz e trevas. Ele é a luz celestial, do alto, superior a fim de iluminar os homens ignorantes das coisas divinas. O quarto versículo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Como sexto detalhe, Jesus diz algo que parece uma contradição. Um pouco antes, ele havia dito, abre aspas, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. A diferença aqui é que Jesus está fazendo um resumo do seu ensino e falando do seu objetivo como Messias, de ir para a cruz, a fim de salvar os que creem. O quinto versículo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Como sétimo detalhe, temos uma melhor explicação sobre o julgamento dos que não guardam as suas palavras. No último dia, provavelmente o último dia da grande tribulação, será a palavra perfeita de Cristo contra a palavra de quem não creu. Rejeitar, recusar ou fazer pouco caso da Bíblia só garante que esse não terá o seu nome no livro da vida, que será aberto no último dia. O sexto versículo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Como oitavo detalhe, vemos que o Pai de Jesus Cristo o designou para explicar e propagar e executar entre os homens o plano da salvação. Se existe uma mensagem do céu para nós, então ela veio das palavras transmitidas por Jesus, as quais o Pai lhes ordenou explicitamente. Mas não é isso que o mundo apregoa. Nos nossos dias e também na história humana, sempre apareceram mensagens de Deus por outras vias ou maneiras. Corriqueiramente, aparecem mensagens de Deus por espíritos iluminados, por pessoas específicas,
Buda, Papa, Dalai Lama, pastores ou apóstolos cheios de profecia, livros de escritores best-sellers ou até pergaminhos perdidos que revelam mensagens desconhecidas. Porém, lembre-se, somente a Bíblia é a verdade de Deus revelada ao homem. Tudo o que Deus quis falar e fazer está na Bíblia Sagrada. Um grande filósofo e pensador chamado Olavo de Carvalho disse uma vez, citando a Bíblia, que outros livros também registraram mensagens de Deus. Ele citou o próprio apóstolo João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A conclusão que ele chegou era a de que se não cabe em um só livro, então outros livros conteriam também registros dos feitos de Jesus. Sendo assim, teríamos mensagens de Deus nas religiões, no budismo, no islamismo, no espiritismo, no judaísmo e etc. Porém, Olavo estava errado, pois João também escreveu um capítulo antes. João 20, do 30 ao 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O primeiro dos 5 solas da Reforma Protestante, que são 5 frases em latim que representam seus pilares, diz sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. O 7º e último versículo. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Como 9º detalhe, Jesus diz que o mandamento do Pai é a vida eterna. Mas qual é a ordem, o mandamento do Pai? O próprio João responde em sua primeira carta, 3,23, abre aspas, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João disse que o mandamento do Pai, ou seja, sua ordem é fé é no seu Filho e amar é uns aos outros. João encerra o mandamento do Pai com este versículo, 1 João 4,21. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora, para quem o ama, a questão é uma adição. É inseparável ou impossível amar a Deus e não amar o irmão em Cristo. Assim como o Pai e o Filho são exatamente um só em essência e amor, assim também os que no Filho creem amem a Deus e amem também aos que juntos creem nele. Nossa fé em Jesus nos transforma em uma palavra chamada igreja. Essa igreja não é feita de paredes de cimento, pedras de mármore e vidrais. Pelo contrário, é um corpo vivo, reunido no Deus ressurreto. Jesus é o cabeça dessa igreja, e todos os que creem são membros do seu corpo. Portanto, Cristo nos uniu neste duplo mandamento de amar a Deus e ao próximo. Finalizando o resumo do ensino de Jesus, nos 7 versículos que ele clamou, temos: primeiro, só quem crê no Filho é que crê em Deus. Segundo, só quem nele crê vê o Pai perfeitamente. Terceiro, só quem nele crê não é enganado e não permanece nas trevas. Quarto, só quem nele crê recebe sua salvação. Quinto, só quem não crer nele será julgado pelas suas palavras. Sexto, somente o Filho anunciou ao mundo tudo o que o Pai lhe disse, e o registro é somente a Bíblia. Sétimo, o mandamento de amor a Deus também inclui amar a meu irmão.